CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Outubro é um mês dedicado à conscientização para a cibersegurança. Gilberto Sudré, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Olha, fiquei feliz aí com a enquete, hein? O pessoal realmente está ligadão aí na sua privacidade e na sua proteção na internet. Pois é, e tem perfis um pouco diferentes, né, do Twitter, do Instagram, de internautas, mas a gente ainda tem uma parcela que abre e ainda compartilha, viu? Esse pessoal tem que ficar atento aí, viu? Porque, como você falou, Fernanda, outubro é mundialmente o mês da conscientização da cibersegurança. Um evento que começou em 2004, com iniciativa lá da Casa Branca, né, do governo americano, exatamente para ajudar, né, as pessoas a entenderem os riscos e as ameaças que a gente tem na internet e também, né, servir como conscientização, né, todo esse movimento de digitalização que a gente está passando aqui em toda a sociedade. Então, é uma iniciativa interessante, acontece no mundo todo nesse mês, na Europa, na América do Norte, América do Sul, né? Ou seja, então a gente tem um movimento bem legal aí no mundo todo, exatamente com essa preocupação de privacidade e proteção dos dados. Uhum. Ô Gilberto, além da gente não abrir aquilo que a gente não conhece, compartilhar também aquilo que a gente não tem confirmação, o grande problema da cibersegurança é vazamento de senhas, não? Exatamente, Fernanda. Por isso que um dos itens principais, inclusive aquela recomendação antiga, né, de tem que trocar senha todo mês, né, tem que trocar senha frequentemente. Essa recomendação ainda existe, mas ela perdeu muito de força, viu, Fernanda? O mais importante hoje, o que é fundamental, eu diria que são duas coisas, né? São duas coisas fundamentais. Primeiro, não usar a mesma senha em vários serviços diferentes. Ou seja, cada um dos serviços que você tem de acesso à internet, usar uma senha diferente. E, além disso, né, você usar autenticação de 2 fatores naqueles sites que tem isso, que é aquele segundo item que você deve informar para você se identificar, seja uma mensagem que aí você recebe via SMS, seja um aplicativo que gera uma senha aleatória a cada minuto que está no seu celular, mas, ou seja, os grandes portais hoje, né, todos eles têm o recurso de você ativar a autenticação de 2 fatores, então por isso que é tão importante assim. E obviamente que, como a gente vai ter senhas diferentes, centenas ou dezenas de senhas diferentes, é interessante usar um cofre de senhas para armazenar, não anotar a senha num papelzinho, não anotar a senha num bloco de notas, não mandar a senha via e-mail para você mesmo, usar uma ferramenta que é própria para armazenamento de senhas. Esse usar o e-mail para mandar a senha para você mesmo é ótimo, eu uso. Tá vendo? Tem muita gente que usa também. É para não esquecer, Gilberto. Vai que, né? Vai que, né? Então, muitas pessoas usam realmente essa técnica de mandar a senha para ele mesmo, né? Via e-mail, fica guardado lá no e-mail. Mas, obviamente, que o armazenamento do e-mail não é um ambiente seguro também. Quem tem acesso ao seu celular vai ter acesso a todas as senhas também em relação a isso. Por isso que é importante usar um aplicativo próprio para isso, um cofre de senhas para fazer essa questão. Agora aqui, me diga uma coisa. Quando a gente manda um e-mail para a gente mesmo, a gente não escreve lá senha do banco tal. A gente coloca lá um número. Será que o hacker é tão inteligente assim que ele vai saber que aquele número ali é o número de alguma coisa ou a senha de alguma coisa? Pode ser que ele passe batido, né, naquele e-mail que, entre aspas, não é suspeito, é um e-mail inocente, mas pode ser também uma situação de que o hacker ele consiga entender, opa, que coisa estranha aqui, um e-mail que só tem um número aqui, será que, de que é isso aqui, né? E aí pode tentar essa senha em algum local que você tem cadastro, por exemplo, né, para isso. Aham. Então é bom ficar atento, né, e fazer essa questão e não fazer esse tipo de situação, nem anotar em papelzinho, né, nada disso, porque você pode perder o papel, pode ser copiado por alguém, então é bem complicado. Um hábito muito comum, que as pessoas também, infelizmente, utilizam, é anotar em um bloco de notas. Inclusive no Windows 11 agora, né, o bloco de notas do Windows 11, ele tem uma inteligência, vamos chamar assim, que ele identifica, se você está tentando salvar no bloco de notas uma senha, ele te avisa, assim, olha, esse não é um ambiente seguro de salvar a sua senha. Olha, que legal isso. No Windows 11 agora, na última atualização do Windows 11, o bloco de notas já dá um alerta para o usuário, falando assim, olha, você está tentando usar o bloco de notas para salvar senhas, talvez não seja o melhor lugar de fazer isso, né? Uhum. Adorei isso. Interessante, né? Muito interessante. Veja que a preocupação, né, até do sistema operacional lá do
do Windows e fazer essa situação. E aí, outras dicas importantes, Fernando, que a gente não pode deixar de lembrar, é a questão de usar um antivírus, né? Ficar atento a esses golpes. Aí a gente viu no enquete aí que muita gente já está esperto nessa situação de não clicar em nenhum link, não abrir arquivos que não são solicitados, né? Nessa situação. E lembrar de uma coisa importante também, que a segurança não é só a senha ou não é só não abrir os e-mails ou arquivos. A gente tem que lembrar também do backup, ou seja, o backup também é uma coisa importante. A gente muitas vezes tem informações do nosso computador ou do nosso celular que valem mais, muitas vezes, do que o próprio aparelho. São lembranças de família, lembranças de momentos que, se a gente perder, não tem como recuperar, né? Então, ou seja, é importante que a gente faça backup dos nossos dados, seja aquelas fotos interessantes, fotos da família, fotos de eventos interessantes, legais. Aí você pode colocar no HD externo, você pode colocar na nuvem, né? Hoje tem armazenamento de nuvem com valor bastante razoável hoje, que você pode armazenar suas fotos e documentos na nuvem, e aí fica, de uma certa maneira, preservado lá também. Então, lembrar também do backup. Backup também é uma questão importante. E também lembrar que faz parte da segurança você manter os seus aplicativos, sistemas operacionais, editor de texto, né, navegadores, também atualizados, porque falhas são descobertas desses aplicativos e os fabricantes fazem atualização para corrigir essas falhas. E aí é legal que a gente tenha esses aplicativos atualizados no nosso computador, no nosso smartphone para isso. Uhum. Tem aqui a participação de 2 ouvintes já comentando sobre suas práticas, tá, de cibersegurança. O Marcos Antônio, ele diz que não abre links, principalmente se for de bancos, tá? E olha que ele recebe com frequência. Ele tem medo de abrir e de que os dados sejam clonados. E a pergunta que ele faz é: e os sites de bancos são mais seguros que aplicativos? Normalmente são, viu, Marcos? O que acontece? Os bancos se preocuparam muito desde o começo. A gente tem um sistema bancário que é um dos mais avançados do mundo. Hoje o Brasil tem, isso não é novidade para ninguém. Isso aí já tem anos que o nosso sistema bancário é muito mais evoluído no sentido de uso de tecnologia. E os sites e aplicativos de bancos são muito seguros. Não são 100% seguros porque nada mas são muito seguros. Tem várias camadas de criptografia. Então, ou seja, tanto os sites quanto os aplicativos são bastante seguros. O que acontece é que os bancos, que agora estão prestando atenção nisso, se preocuparam muito com a questão do trânsito da informação do seu celular ou do seu computador até o site do banco lá. Mas eles não se preocuparam, e agora começaram a se preocupar, com o bloqueio do acesso ao aplicativo. Então, ou seja, agora estão colocando segunda senha para você abrir o aplicativo ou uma biometria para abrir o aplicativo, ou seja, eles estão fechando agora, né, porque a segurança é feita em várias camadas, estão fechando agora o cerco, né, em relação a essas tentativas de ataque. Uhum. O Giovanni diz, olha, só abro de quem eu confio e depois de fazer uma análise do caminho que está escrito no navegador. Excelente, excelente, isso aí. E assim, se possível, nunca clicar, você vai lá e digita o endereço na barra de navegador, não clicar exatamente no link. Porque quando ele vai conferir o endereço do navegador, ele já clicou no link. Talvez ele tenha colocado o mouse por cima do link, né? Se ele botar só o mouse, aparece lá o link, né? E nem sempre o link que aparece é o link que está na descrição lá. Então, ou seja, é interessante que, em vez de clicar no link que veio, por exemplo, num e-mail ou veio numa mensagem, é interessante que você olhe e digita, né? E aí você tem certeza que você está entrando no site que, teoricamente, está sendo indicado ali, né? Se você achou que é seguro, que veio de uma fonte verdadeira. Uhum. E ambientes inseguros. O Stefano está dizendo que, geralmente, as redes Wi-Fi públicas é um local excelente, segundo ele, para te roubar dados pessoais. Exatamente, Stefano, é exatamente essa situação. As redes Wi-Fi públicas, a gente vê lá o nome da rede Wi-Fi e aí a gente se conecta naquela rede Wi-Fi, mas a gente não tem certeza se aquela rede Wi-Fi que você está se conectando é a rede Wi-Fi do estabelecimento, seja lá da cafeteria, do hotel, do aeroporto, ou se é um clone da rede Wi-Fi daquele local, só que feito pelo atacante. E aí, quando você conecta naquela rede sem fio, na verdade, está conectando na rede sem fio gerada pelo atacante. Então, realmente, no caso de uso de redes Wi-Fi públicas, é interessante que você, primeiro, tente não fazer transações financeiras, compras, uso de cartão de crédito, dê preferência ao 4G ou 5G, né, para isso. Ou se você vai usar, que você use pelo menos uma VPN, né, que é aquela criptografia. Aí tem várias soluções de VPN gratuitas, inclusive vários antivírus hoje que já vem embutido
na solução de antivírus uma solução de VPN também. Então, é interessante que você faça essa prática para isso. O Edson tá dizendo o seguinte: senha de banco, guardo tudo na cabeça. Gente, o Edson é ótimo, viu? Eu não tenho essa capacidade, não, viu? Também não. Eu acho que a única coisa que eu gravei na minha cabeça foi meu CPF, mas eu tinha lá meus 12, 15 anos. Identidade. Parabéns, mas eu não tenho essa capacidade. Eu uso um cofre de senha aqui para salvar a minha senha direitinho, viu? O Marcos está dizendo: eu coloco sempre a senha invertida. Eu acho que ele coloca hacker sabe onde? disso. Será que é? O hacker sabe, vai tentar também, né? De trás para frente para trás. Ele é uma prática comum, entende? De usar esse tipo de técnica para poder tentar esconder. Então, eu recomendo não usar essa técnica, né? Ou essa tática, vamos chamar assim. Eu tenho uma outra tática aqui, vou chamar o meu xará, o Fernando, está conosco aqui ao vivo, Gilberto. Ei, Fernando. Oi, Fernanda, tudo bom? Prazer estar falando com vocês aí da CBN. Prazer é nosso. Conta essa sua Abraço, estratégia Gilberto. aí. A minha estratégia eu uso bloco de notas, né? Mas cada senha de acesso, ela tem um padrão, mas ela é diferente uma das outras. E aí eu uso senhas para despistar as minhas senhas. Caramba! Então, e você por exemplo, consegue se achar depois, Fernando? Eu consigo, porque tem uma lógica, né? Tem uma lógica na anotação. Então, por exemplo, vou falar algo que não tem nada a ver, mas, por exemplo, eu coloco banana, manga, Ferrari. Então, essa sequência de banana, manga, Ferrari me leva para uma outra coisa, né? Completamente diferente. Aí, por exemplo, Haiti, aí seria Haiti... Cuidado para não falar sua senha no ar, hein, Fernando? Itália, entendeu? Não, isso daí eu não uso, eu só estou supondo, né? Logicamente eu não. Mas assim, porque são palavras que me lembram a senha original. E aí eu vou variando com números, caracteres, e fica mais. Não é infalível, mas fica muito mais difícil para alguém descobrir. Inclusive eu tenho um problema enorme, que eu vou montar senhas, né? Aí minha esposa, algum chefe, falou assim: mas por que você monta uma senha tão difícil? Eu falei: porque é senha, ora. É uma senha. É legal, hein? Vamos ver, Gilberto. Então, assim, usar algum tipo de tática para poder você fazer uma regra, né, para isso, é interessante, desde que você seja uma regra realmente fora do normal, né? Ou seja, uma regra realmente diferente, né? Por exemplo, esse nosso ouvinte falou de uso invertido, já é uma técnica mais conhecida. Se você tem uma teoria diferente, bem diferente do que é o dia a dia, o normal, é uma opção interessante também de você guardar as suas senhas, né? E ter uma forma de encontrá-las também, né? Pode ser uma dica interessante. O Fernando, Sim. Adorei sua dica, viu? Ok. Obrigada pela sua participação aqui, hein? Obrigado, Por Fernando. nada, um abração para todos. Um abraço. Ô, Gilberto, eu tenho mais 3 ouvintes aqui. Vamos lá. Vamos lá, o Léo. Ele usa o telefone na agenda. A senha que ele usa está no telefone na agenda. Não é uma boa dica também, porque a agenda é um aplicativo aberto, né? Ou seja, quem tiver acesso ao celular dele vai ter acesso à agenda dele. E se tem as senhas guardadas ali, vai conseguir enxergar ou ver pelo menos as senhas que estão guardadas ali. Mas espera aí, a Patrícia conversou com o Léo, deixa eu entender melhor essa estratégia. Ele não salva como senha, ele salva como se fosse o nome de uma pessoa. Um número de telefone. Um número de telefone qualquer. Ah, aí, Gilberto. Pode ser uma situação também interessante, assim, como está no meio da agenda de contatos, né? Agora sim, entendi. Agenda de contatos, não de compromisso. Agenda de contatos. Olha, os ouvintes têm ótimas ideias. Exatamente. Uma dica interessante que aí teoricamente passaria despercebido, né? Como mais uma pessoa, né, dentro da lista lá de dezenas de pessoas que ele tem na agenda de contatos dele. Isso. É uma dica interessante. Olha aqui, salvar a senha do Google é seguro ou não? Pergunta do Marcos. Salvar a senha no Google não salvar a senha, usar a senha do Google para autenticar outros serviços não é seguro, porque se a senha do Google vazar, né, todos os outros estão vulneráveis, os serviços estão vulneráveis. Então, o ideal é que ele não use a autenticação, como muitas pessoas usam do Facebook ou do Google para autenticar serviços. Isso não é legal. Uhum. Bom, e por fim, rede 3G não é criptografada? Você tem conhecimento disso?
A rede 3G, ela não é criptografada, mas o serviço de acesso à rede, ela tem uma chave. É uma chave que é guardada, inclusive, no SIM card. Então, ou seja, obviamente, como eu falei, nada é 100% seguro, mas a rede móvel, né, ou seja, tanto 3G, 4G ou 5G, ela é muito mais segura do que o Wi-Fi, por exemplo. Para você conseguir, né, capturar o tráfego de uma rede móvel, você tem que ter equipamentos muito específicos, que não é do dia a dia nem de prateleira, né? São equipamentos caros, específicos, não são vendidos para qualquer pessoa, então é mais... e a tecnologia também é bem mais sofisticada daí, então é mais seguro. Nada é 100% seguro, mas eu diria que tem um risco baixo para isso. Então, Gilberto, te agradeço, viu? Adoramos essas suas dicas aí dos nossos ouvintes. Quarta que vem a gente conta mais sobre segurança. Combinado. Eu fiquei muito satisfeito, viu, Fernando? O pessoal realmente está atento aí. E essa, como você falou, a gente começa hoje uma série de programas falando exatamente sobre segurança da informação nesse mês de conscientização da cibersegurança no mundo todo, inclusive aqui. Obrigado. Um excelente final de semana para todos. Até quarta-feira com mais tecnologia.